No vídeo de hoje nós vamos fugir para o interior de São Paulo e te levar para 5 destinos que você precisa conhecer e que não são tão óbvios e famosos assim, hein? São lugares ainda pouco explorados, mas que tem muita beleza natural, como cachoeiras de águas cristalinas, mirantes para você apreciar um mar de montanhas, Mata Atlântica quase intacta e lugares preservados para você conhecer mais sobre a história do nosso país e também muita, mas muita comida boa. Coincidência ou não, todos esses destinos ficam no Vale do Paraíba, que é uma região cheia de lugares lindos para conhecer, bem no meio entre as serras da Mantiqueira e do Mar, entre os estados do Rio, São Paulo e Minas Gerais. E que não deixa nada a desejar se você comparar com destinos internacionais. E olha que a gente já morou 8 anos fora e viajou um monte, hein? E aí, vamos fugir pro Vale do Paraíba no interior de São Paulo? Talvez o mais famoso da lista, mas ainda fora do radar de muita gente. Cunha é aquele destino perfeito para quem quer curtir o clima da montanha, comer bem, gosta de cultura, mas também quer se conectar com a natureza. A cidade fica entre a Serra da Bocaina e a Serra do Mar, a mais ou menos 230 km de São Paulo, e tem muita coisa para fazer. O destaque vai para Pedra da Macela, o cartão postal da cidade, mas também não é à toa. Olha a vista desse lugar. São pouco mais de 4 km morro acima, até os 1.840 metros de altitude. Numa caminhada tranquila, mas bem puxada, por conta da inclinação. Chegando lá no topo, o visual que você vai ter é para o litoral sul do estado do Rio de Janeiro, Paraty, Angra dos Reis e até Ilha Grande. Viu como seu esforço vai valer a pena? Cada gota de suor vai ser recompensada. Para quem curte natureza preservada, um dos núcleos do Parque Estadual da Serra do Mar fica em Cunha, com várias trilhas e cachoeiras lindíssimas, algumas mais isoladas que precisam de guia e outras bem acessíveis para você só chegar e curtir sem se esforçar. Sério, vá conhecer pelo menos uma que vale muito a pena. Só se prepara para uma água bem gelada, daquelas que lava até a alma. Aê! Mas eu vou te contar que você sai de lá com a energia renovada, é bom demais. Fora do Parque Estadual também tem cachoeiras. Vale a pena conferir a Cachoeira do Desterro, com 2 quedas d'água bem fortes, e um poção enorme, bem bonita. E a Cachoeira do Pimenta, onde o rio que desce a serra se divide em várias quedas d'água e formam alguns poços ou piscinas naturais boas para nadar. Outro rolê imperdível em Cunha que você precisa fazer quando for para lá é ir conhecer os campos de lavanda. Vale a pena ir no pôr do sol que o cenário fica ainda mais bonito, parece até cena de filme. Você pode visitar tanto o lavandário, com uma área com mais de 40 mil pés de lavandas, ou o contemplário, que tem algumas trilhas entre as plantações de lavanda, capim-limão, alecrim e várias outras ervas. E ainda tem mais. Um lugar muito bonito e interessante para se visitar por lá é o Olival, onde você pode caminhar pelas oliveiras ao som de música clássica. Isso mesmo, música clássica. Isso porque acredita-se que as vibrações da música podem beneficiar o crescimento das plantas. É uma experiência, no mínimo, bastante curiosa. E para quem curte cultura, a cidade também tem bastante tradição em cerâmica, com vários ateliês para visitar. Rola até um festival de cerâmica anual por lá. Mas calma que não acabou não. Não dá para sair de Cunha sem provar os pratos com pinhão, truta e shiitake, ingredientes típicos da região. Você encontra várias combinações com eles pelos restaurantes, cafés e bares da cidade. Ah, e para quem é amante de uma boa cerveja, Cunha também tem várias cervejarias artesanais. Nada mal tomar uma gelada com uma vista para esse mar de montanhas, né? Se quiser saber mais detalhes do que fazer em Cunha, incluindo dicas de onde se hospedar, preços, tem vídeo com roteiro completo aqui no canal, além de vídeos sobre a Pedra da Macela e outros sobre as cachoeiras do Parque Estadual da Serra do Mar. Os links estão na descrição desse vídeo.
Esse é um destino que pouquíssima gente conhece. São José do Barreiro é a porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da Bocaina, um paraíso para quem gosta de trekking em mirantes e cachoeiras que te fazem ficar de boca aberta. A cidade fica numa região conhecida como Vale Histórico, a 200 km do Rio de Janeiro e a menos de 300 km de São Paulo. E além da natureza, que eu já vou falar mais, a cidade também preserva muita história do período colonial, fazendo parte da Rota do Ouro e também do período do café, que é a época que marca o desenvolvimento do Brasil. A Fazenda Catadupa, por exemplo, foi construída em 1831 e é um excelente local para conhecer um pouco mais sobre o período do café e a importância do Vale Histórico nesse contexto. A fazenda conta com casarões antigos e até uma senzala que serve como forma de lembrar e ensinar sobre o passado sombrio do nosso país. Tem também o Clube dos 200. O local, que foi construído onde já foi uma fazenda de café, foi projetado pelos donos do Copacabana Palace e funcionou a princípio como um espaço de lazer exclusivo para a elite paulista. Já recebeu hóspedes como Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Carmen Miranda. Hoje o lugar é um hotel fazenda, mas você também pode visitar para conhecer a história. Mas bora voltar para a parte da natureza? No Cachoeirão tem um poção incrível para tomar banho e uma queda d'água que mais parece uma hidromassagem. Olha que delícia! O difícil é querer sair desse lugar. Também tem a Cachoeira da Mata, que como o nome diz, fica no meio da mata, com um acesso mais raiz, mas que compensa com uma água bem verdinha para você nadar e se refrescar. Achou que não ia ter o famoso mantra nesse vídeo, né? Olha a cor dessa água! Outra cachoeira que você não pode deixar de conhecer é a do Santo Isidro, que fica dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Se você nunca ouviu falar, o lugar é patrimônio natural mundial da humanidade e considerado paraíso do trekking no Brasil. Para chegar nela, são cerca de 3 km por uma trilha bem sinalizada e de dificuldade média. Mas olha esse visual e diz se não compensa. Mesmo com chuva, foi um dos lugares mais lindos que a gente já viu. São 60 metros de altura de queda d'água, que tem de alto, tem de bonito. Para completar, a vista da rampa do voo livre é simplesmente surreal. Dá para ver um mar de montanhas da Serra da Bocaina e da Serra do Mar. É lindo demais, né? E depois de tanto passeio bom, certeza que vai bater aquela fome. Mas não se preocupe, que o que não falta é comida boa em São José do Barreiro. Além de pratos mais tradicionais, como comida caseira feita no fogão a lenha, lanches e pizza, você também pode experimentar coisas mais típicas, como o pastel de angu e a costela com molho de goiabada. Gente, é muito bom. Sério, só de falar já me dá água na boca. A gente também provou a farofa de içá. Sim, é uma farofa feita com formiga saúva. É um prato de tradição indígena bem conhecido entre os moradores do Vale do Paraíba e vale muito a pena experimentar. Te juro que é gostoso e lembra até bacon. A gente curtiu demais. Agora me diz se você já conhecia São José do Barreiro e se ficou com vontade de conhecer. Fica a dica para assistir o vídeo completo aqui do canal sobre essa cidade que nos surpreendeu demais. O link também está na descrição. Se você não quer ir tão longe e prefere um bate-volta perto de São Paulo, Guararema é uma ótima opção. A cidade fica a 80 km da capital e tem um centro histórico bem bonito, cheio de casarões preservados e ruas bem charmosas. Uma das principais atrações da região é a estação de trem, que foi fundada em 1876, mas foi restaurada e hoje te leva para um passeio com muita comida boa. Quando eu falo muita comida, é muita mesmo, viu? Tem biscoito, bolo, broa, vários queijos da Serra da Mantiqueira, salgados caseiros e muita bebida também. Água, suco, café, chopp, caipirinha, 8 tipos de cachaça. E você vai comendo tudo isso enquanto curte uma música tradicional. O passeio te leva até a estação Luiz Carlos, uma antiga estação ferroviária que parece ter parado no tempo. Em volta tem o que já foi uma vila de imigrantes italianos e mais recentemente até cenário de novelas e filmes. Olha que graça esse lugar, tem até igrejinha centenária. Hoje, nas casinhas coloridas, você encontra muito artesanato da região. Na volta para a cidade tem mais comida, muitos doces e bebidas. Fome com certeza você não vai passar.
Mas a natureza de Guararema também não fica para trás. Bem do lado da estação de Guararema, você já tem essa vista do Rio Paraíba. Dá para tirar fotos lindas de cima do pontilhão. Ali pertinho também tem o Parque Ilha Grande. Ele tem esse nome porque o Rio Paraíba faz uma volta nele, então é literalmente um parque ilha. Além da vista para o Paraíba, o parque conta com uma trilha ecológica, áreas para piquenique e bastante variedade de fauna e flora nativas. Se você der sorte, pode até avistar umas capivaras, tucanos ou esquilos. Ali pertinho fica o Centro Artesanal Dona Nenê, um espaço dedicado à exposição e venda de produtos artesanais. É um lugar bem legal para quem quiser levar uma lembrança da cidade. Outro ponto bem bonito às margens do Rio Paraíba é o Recanto do Pau d'Alho, que além da vista para uma parte do rio onde tem umas corredeiras, é onde tem essa árvore com mais de 500 anos de idade e que exala um cheiro de alho. Daí o nome, Pau d'Alho. Um pouco mais afastado do centro, mas não menos interessante, fica o Parque Municipal da Pedra Montada, com essas pedras gigantes, uma equilibrada sobre a outra, onde com certeza você vai gastar um tempo tentando imaginar como isso aconteceu. E Guararema abriga a única igreja do Brasil com uma imagem de São Longuinho no altar. Aquele mesmo, dos 3 pulinhos. A imagem fica na igreja Nossa Senhora da Escada, que foi construída no ano de 1652. Para quem quiser saber mais detalhes da cidade, tem também um vídeo completo aqui no canal, beleza? E se você está curtindo conhecer esses lugares com a gente, gosta de viajar, aproveita para se inscrever no nosso canal. Além da série sobre o Vale do Paraíba, por aqui você vai encontrar também muito conteúdo com viagens para outras regiões do Brasil e pelo mundo. Só conteúdo bem completo para te inspirar nas suas próximas viagens. Fica a dica. São Luís do Paraitinga até que é mais conhecida porque tem um dos melhores carnavais do Brasil, já que é a capital nacional das marchinhas de carnaval. A cidade, com pouco mais de 10 mil habitantes, já chegou a receber mais de 100 mil foliões em um único carnaval. Mas nem só de carnaval se vive por lá. Se você gosta de cultura e história, você tem que conhecer São Luís do Paraitinga. Fundada em 1769, a cidade tem o maior conjunto arquitetônico colonial do estado de São Paulo. Muitos desses casarões funcionam como restaurantes e comércios hoje em dia, formando um centrinho bem charmoso. Tem coreto, igreja, praça, tudo bem típico de uma cidade de interior. É muito gostoso caminhar por lá ou sentar na praça e ficar observando a vida acontecer. Mas além de história e cultura, também tem muita natureza e aventura. São Luís do Paraitinga é a cidade do rafting. A gente fez um trajeto pelo Rio Paraibuna que é muito legal. Não precisa ter experiência, mas precisa ter coragem e um pouco de força no braço. A diversão é garantida. No distrito de Catuçaba, que pertence a São Luís, tem um rolê com muitas cachoeiras. Quando eu falo que são muitas é porque são mesmo. No passeio que chama Trilha das 7 Cachoeiras, a gente viu pelo menos umas 20 quedas d'água. São tantas que eles só contam as grandonas mesmo. Olha que esbanjar cachoeiras não é pra todo mundo, viu? Esse é um rolê mais aventura que exige uma disposição maior e até uma certa experiência em trilhas. Mas é um passeio guiado e seguro. Vale a pena demais. É uma queda d'água mais bonita do que a outra. A cidade abriga ainda o núcleo Santa Virgínia, também do Parque Estadual da Serra do Mar. Dá pra fazer várias trilhas por lá, umas mais rudes que precisam de guia e outras mais tranquilas que dá pra fazer por conta, e também curtir as cachoeiras. A gente foi até a cachoeira do Saltinho e curtiu demais. Tem tipo uma prainha pra banho que é bem gostosa pra relaxar. E não dá pra falar de São Luís e ignorar a gastronomia caipira. Não saia de lá sem provar o famoso afogado, que é um prato de carne ensopada ou pastel de farinha de milho, também tradicional na cidade.
E se você gosta de uma bebida mais forte, as cachaçarias de São Luís também são bem tradicionais. Vale a pena dar um pulo em uma delas e ver como a cachaça é feita e, é claro, provar direto da fonte. No vídeo completo de São Luís do Paraitinga, a gente dá dicas de onde você pode comer, os lugares para visitar e vários detalhes para você planejar o seu roteiro. Não deixa de assistir. Até agora a gente ainda não acredita que só foi conhecer esse lugar há pouco mais de um ano. Como assim? Ninguém fala de Lavrinhas? A cidade, que fica no interior de São Paulo, a 220 km do Rio de Janeiro e 230 km da capital paulista, em meio à Serra da Mantiqueira, é um paraíso de águas cristalinas. Sim, existe um lugar assim em São Paulo. As principais atrações da cidade são com as águas do Rio Jacu, já que tem vários balneários com piscinas e poços naturais de águas cristalinas para você aproveitar. A maioria conta com uma boa estrutura para passar o dia todo. Um dos mais conhecidos é o Rancho do Zé João, que além de ficar às margens do Rio Jacu, tem piscinas naturais, restaurante e quiosques com churrasqueiras para quem quiser assar a própria carne. É um lugar bem gostoso e muito bom para levar crianças. Vale a pena conhecer. Mas o ponto alto de Lavrinhas é a Cachoeira da Pedreira. Ela fica num lugar cercado pelas montanhas da Serra da Mantiqueira. É uma paisagem fora de série. Ali você pode curtir tanto a cachoeira que dá nome ao lugar, quanto o Poço Esmeralda e o Poço do Amor. Nos 3 pontos você encontra uma água transparente que é raro de encontrar. Sério, olha a cor dessa água. Fica até difícil decidir em qual ficar. Mas o bom é que não precisa escolher. Pode ficar um pouquinho em cada uma. De volta aos balneários, para quem quer mais estrutura, na cidade também tem o Rancho Carlos Lopes, que tem parquinho, tobogãs e lagos, e o Rancho do Toledo, que é mais tranquilo e com um poço com uma hidromassagem natural. Lavrinhas foi um daqueles lugares que a gente não esperava nada e entregou tudo. A natureza desse lugar é inacreditável. Para quem quiser saber todos os detalhes do que fazer em Lavrinhas, incluindo preços e dicas de onde se hospedar, é claro que também tem vídeo completo aqui no canal e o link está na descrição. Mas agora me conta, já conhecia algum desses destinos? Qual deles já entrou na sua lista para a próxima viagem? Diz aqui nos comentários qual foi seu favorito e se conhece outro lugar fora do óbvio aqui pela região do Vale do Paraíba que a gente também precisa visitar. Ah, e se você for para alguma dessas cidades e compartilhar no Instagram, marca o nosso perfil, que é o @vamosfugirblog, que a gente adora saber quando vocês usam as nossas dicas. Valeu, obrigado, tchau!